As forças ucranianas e seus aliados ocidentais enfrentam desafios cada vez mais complexos no fronte de batalha, e um dos fatores mais implacáveis não vem dos confrontos diretos, mas sim das duras condições geográficas da região. Com o início da primavera e o derretimento das camadas de neve, extensas áreas do leste da Ucrânia, particularmente nas regiões de Donetsk, Lugansk e áreas próximas à fronteira russa, foram transformadas em terrenos lamacentos, prejudicando severamente a mobilidade militar. Esse fenômeno, conhecido historicamente como Rasputitsa, já afetou conflitos passados, incluindo a Segunda Guerra Mundial, e novamente desempenha um papel crucial, comprometendo operações estratégicas e dificultando o avanço das tropas. As estradas que antes garantiam o transporte rápido de suprimentos e equipamentos agora estão praticamente intransitáveis. Veículos blindados e caminhões carregados de munições e combustível atolam no solo encharcado, tornando qualquer deslocamento uma operação arriscada. A rota entre Yakov-Sudha e setores críticos do fronte, antes essencial para a movimentação de tropas ucranianas, tornou-se quase inutilizável, forçando mudanças na logística militar e expondo soldados a situações vulneráveis. Em localidades como Sudhansk e Olesia, unidades foram obrigadas a recuar ou permanecer isoladas, enquanto reforços enfrentam enormes dificuldades para chegar às posições defensivas planejadas. Relatórios recentes indicam que ao menos 10 veículos blindados de origem ocidental, incluindo modelos Maquento e 13, fornecidos pelos Estados Unidos, ficaram presos no solo lamacento, tornando-se alvos fáceis para ataques aéreos e de artilharia russa. Esse revés aumentou ainda mais a pressão sobre a já sobrecarregada cadeia de suprimentos do exército ucraniano, que enfrenta escassez de peças de reposição, dificuldades no abastecimento de combustível e desafios na redistribuição de tropas para regiões estratégicas. O terreno, que deveria servir de apoio à manobra das forças ucranianas, acabou dificultando sua própria mobilidade, tornando a artilharia russa ainda mais eficiente contra as posições defensivas inimigas. A resposta de Moscou a essa vulnerabilidade foi imediata. Cientes das limitações impostas pelo solo lamacento às forças de Kiev, os comandantes russos intensificaram bombardeios contra pontos estratégicos, buscando aproveitar ao máximo as dificuldades logísticas do adversário. Além dos combates diretos nas trincheiras, a estratégia russa se concentrou em ataques de longo alcance contra instalações essenciais à manutenção das operações militares ucranianas. Um exemplo notável dessa tática foi a destruição de um depósito de combustível na região de Fastiv, a sudoeste de Kiev. Essa instalação era um ponto-chave para a aviação militar ucraniana, e sua perda compromete diretamente a capacidade operacional das forças armadas do país, reduzindo significativamente a autonomia de seus caças e helicópteros em missões ofensivas e defensivas. O impacto da geografia na guerra não é novidade para essa região, que historicamente serviu como palco de confrontos decisivos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Kursk, travada entre julho e agosto de 1943, ficou marcada como o maior embate de blindados da história, onde o Exército Vermelho e as forças nazistas disputaram o controle do território sob condições extremamente desafiadoras. O terreno irregular e a lama resultante das chuvas de verão dificultaram as manobras das divisões mecanizadas alemãs, permitindo que as forças soviéticas construíssem extensas redes de trincheiras e campos minados, anulando a superioridade dos blindados inimigos. Essa batalha não apenas consolidou a resistência soviética, mas também serviu como um marco para a importância da adaptação ao ambiente em guerras de larga escala. Mais de 8 décadas depois, o mesmo território continua exercendo um papel crucial no planejamento militar, desta vez no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. O avanço tecnológico dos equipamentos de combate não eliminou os desafios impostos pela geografia. Pelo contrário, a dependência de veículos blindados e sistemas mecanizados fez com que a logística de guerra permanecesse vulnerável a fatores naturais. A chegada da primavera e o fenômeno da Rasputitsa, que transforma estradas de terra em pântanos de lama, mais uma vez se mostra um elemento imprevisível, forçando comandantes a revisar suas táticas constantemente. As forças russas, cientes dessa vantagem natural, estruturaram suas defesas em regiões onde
onde o terreno dificultaria ataques rápidos. As trincheiras e fortificações erguidas ao longo do fronte se aproveitam da topografia para criar obstáculos adicionais para as unidades ucranianas e seus aliados. Sem estradas firmes para o deslocamento de artilharia e blindados, muitas ofensivas que pareciam promissoras acabaram sendo retardadas ou mesmo abandonadas, levando à necessidade de redirecionar os esforços militares para setores menos castigados pelo clima. Diante desse cenário, as expectativas de avanços rápidos foram substituídas por uma guerra de atrito, onde cada quilômetro conquistado exige um enorme esforço logístico. Em vez de ofensivas massivas, os combates agora giram em torno do domínio de posições estratégicas, como cruzamentos de estradas ainda transitáveis, depósitos de suprimentos e áreas elevadas que permitem melhor controle do terreno. O uso de drones e artilharia se intensificou, compensando parcialmente a falta de mobilidade no solo. Mas mesmo esses recursos não são suficientes para garantir uma vantagem definitiva em meio às condições adversas. Para a Ucrânia e seus aliados ocidentais, cada novo dia de combate se traduz em desafios crescentes, que vão além da resistência das forças russas. O terreno, os fatores climáticos e a complexidade logística impõem obstáculos adicionais, exigindo adaptações constantes nas táticas de guerra. A necessidade de modificar rapidamente estratégias de ataque e defesa tornou-se fundamental, pois um planejamento que desconsidera os aspectos geográficos e meteorológicos pode resultar em fracassos operacionais graves. Além do combate direto, as dificuldades no deslocamento e na manutenção das linhas de abastecimento são fatores que impactam diretamente o desempenho das tropas. Em algumas frentes, unidades inteiras foram forçadas a abandonar veículos blindados atolados na lama, optando por avançar a pé sob condições extremamente adversas. Sem a proteção da blindagem, essas tropas se tornam mais vulneráveis a ataques de artilharia e drones russos, que têm explorado as limitações de movimentação do exército ucraniano. O acúmulo de veículos danificados ou inutilizados não apenas representa uma perda material significativa, mas também cria obstáculos físicos nos poucos caminhos ainda transitáveis, tornando qualquer tentativa de retirada ainda mais difícil. Os batalhões logísticos, que têm a função crítica de manter um fluxo contínuo de suprimentos, enfrentam desafios cada vez maiores para entregar munições, combustível e assistência médica às tropas posicionadas nas regiões mais isoladas. Rotas que antes eram utilizadas para o transporte de equipamentos agora estão sob constante bombardeio ou simplesmente se tornaram intransitáveis devido às condições climáticas. A dependência de transporte aéreo emergencial para suprimentos tem crescido, mas essa solução apresenta riscos elevados, uma vez que a defesa antiaérea russa continua operando ativamente em diversas frentes. A resiliência das tropas ucranianas está sendo testada não apenas pelo poder de fogo adversário, mas também pela exaustão física e psicológica decorrente das dificuldades impostas pelo ambiente hostil. A fadiga acumulada e a incerteza sobre a chegada de reforços reduzem o moral dos soldados e colocam pressão adicional sobre os comandantes de campo, que precisam tomar decisões rápidas diante de variáveis imprevisíveis. O aumento do número de baixas, tanto em combates diretos quanto devido a acidentes e condições adversas, tem se tornado um fator preocupante para Kiev e seus aliados, que já enfrentam dificuldades para repor efetivos qualificados. Diante dessas adversidades, o desfecho do conflito permanece incerto. Diferentes frentes apresentam cenários variados, com avanços pontuais seguidos de recuos estratégicos. No entanto, tornou-se evidente que a guerra não se define apenas pelas capacidades bélicas das partes envolvidas, mas também pelos desafios impostos pelo próprio terreno. A geografia, historicamente um fator decisivo em conflitos prolongados, mais uma vez prova seu papel determinante no equilíbrio de forças.